Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira. E dessa feita eu gostaria de ler para vocês, num capítulo de Gênesis, uma pergunta muito feita, uma pergunta que normalmente essa pergunta não escapa, principalmente para as pessoas que estão começando na igreja ou para as pessoas mesmo que não são da igreja, mas que tem essa dúvida honesta. E não é nada demais fazer essa pergunta, ainda que seja uma pergunta já bastante batida, né, podemos assim dizer, mas é uma pergunta que sempre é interessante respondê-la. E eu respondo-a com o maior prazer possível, tá? Quem era a mulher de Caim? Essa é a pergunta, né? Então vamos ao texto bíblico de Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 17, que está dizendo assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, não aquele Enoque que foi trasladado, né? Ou aquele Enoque que andou com Deus, né? E já não era, porque Deus para si o tomou. Não é aquele Enoque, ok? Era um outro Enoque. Até porque aquele outro Enoque é da linhagem de Sete, né? E esse aqui é da linhagem de Caim, da linhagem dos caimitas. Então aqui diz mais, né? E ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aí quando a gente lê esse texto aqui, e conheceu Caim a sua mulher, a ideia quando nós lemos essa palavra conhecer, dá a impressão que? Dá a impressão que o sujeito até então não sabia quem era aquela pessoa, dá a impressão que o sujeito não sabia que aquela pessoa existia, e de repente ele se depara com aquela pessoa, né? E ele passa então a olhar para aquela pessoa, começa a nutrir aquela simpatia, começa a nutrir aquela admiração, começa a reparar a beleza daquela pessoa e começa a sentir, né, no seu coração o desejo de estar com aquela pessoa. Aí ele então vai e se apresenta: olha, gostaria de falar contigo, né? Meu nome é fulano, e o seu, como é que é e tal? Meu nome é ciclana, e o meu é tal, meu nome é fulano de tal, né? Vamos imaginar que tenha sido isso, né? Que acontece com o pensamento de muitos de nós. Porque quando a gente lê isso na Bíblia, né? Que ele conheceu a sua esposa, é que gera essa pergunta: aonde Caim achou sua esposa? Já que só tinha Adão e Eva, né? Então a pergunta que surge é essa: como é que pode ele ter conhecido outra mulher, que essa Bíblia só cita Adão e Eva só como mulher? Então ele casou com a mãe. Quem era essa mulher misteriosa? Para começo de conversa, né? Essa palavra é conheceu, tá? Essa palavra conhecer, esse verbo aí, esse verbo conhecer, ele é um verbo muito polissêmico, tá? Ele vem de uma palavra hebraica, que essa palavra hebraica ela é muito polissêmica, ou seja, ela pode, dependendo do contexto em que ela aparece, ela pode ter um significado, tá? Neste significado aqui, esta palavra está querendo dizer o seguinte, tá? Colocando em termos bem explícitos para que você possa entender. Eu poderia até traduzir esse texto da seguinte maneira, né? E teve relações sexuais Caim com sua mulher. Porque é exatamente isso que o texto aqui está querendo dizer. Essa palavra conhecer aqui, na verdade, quem traduziu a Bíblia, né, achou que seria um pouco indecoroso, um pouco assim até mesmo indecente, vamos dizer, né, colocar: e teve Caim relações sexuais com a sua mulher. Aí colocou a palavra conhecer. Mas é bem verdade também que algumas traduções mais modernas, elas estão mudando, né? E já estão colocando: e coabitou Caim. Coabitar, né? Significa ter uma união marital, uma união sexual. Então algumas versões já estão corrigindo esse conhecer, que é isso que gera: onde Caim achou a mulher e tal. Então nós depreendemos o seguinte:
que Caim, ele casou-se ou com uma de suas irmãs, ou com uma sobrinha, ou até mesmo com uma sobrinha neta. Mas que isso, pastor? A Bíblia só fala que tinha Adão e Eva. Como é que ele casou-se? Ora, queremos dizer para você o seguinte: Caim e Abel, eles são citados porque aconteceu o primeiro homicídio, podemos dizer assim, o primeiro fratricídio, né? Que foi irmão matando irmão. Foi exatamente esse episódio com Caim, envolvendo Caim e Abel. Sendo que Abel, ele seria aquele ao qual o Cristo descenderia. Ele seria um ancestral do Cristo, do Messias. Tanto é que quando nasce o outro filho de Eva, quando você vai encontrar no capítulo 5, tá? No capítulo 5 do livro de Gênesis, né? Você vai encontrar exatamente uma coisa bem parecida com isso que está aqui. Diz lá, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à sua semelhança Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e conheceu e gerou filhos e filhas. Ok? Então aqui nós vemos que essa palavra aqui, conheceu, gerou, enfim, são palavras bem correlatas com esta palavra aqui, que conheceu Caim, sua mulher. São palavras correlatas: gerar, coabitar, ter relações, né, ter o ato marital. Eram coisas muito comuns e bem assim sinônimas desta palavra conhecer, do verbo yadá no hebraico, ok? Então não é de se estranhar. Pode parecer estranho hoje para nós, mas para que a raça humana pudesse se perpetuar, né, para que a raça humana pudesse ter prosseguimento, para que a raça humana pudesse crescer e multiplicar-se, como era o desejo de Deus, né? Hoje muita gente usa esse versículo para ter muitos filhos, principalmente em algumas regiões em que o controle de natalidade ele não é feito de uma forma assim sábia, não se conscientiza a população de um controle de natalidade. Aqui no Brasil mesmo, temos locais aqui no Brasil em que famílias têm 10, 12, 16 filhos, e muitos até usam essa expressão: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas se você ler a Bíblia, você vai encontrar essa expressão somente em duas ocasiões no livro de Gênesis. A primeira foi quando Deus falou para Adão e Eva, dizendo para os dois crescerem e multiplicarem-se, porque só tinha eles, e Deus então dá ordem para que eles crescessem e multiplicassem, ou seja, tivessem muitos e muitos filhos, porque não era do querer de Deus que houvesse apenas Adão e Eva sobre a terra. Então Deus dá ordem: crescer e multiplicar para Adão e Eva. E a segunda vez que Deus usa essa expressão é para Noé, sua mulher, para os seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé, e para as 3 noras de Noé, porque tinha havido um dilúvio, a terra só tinha 8 seres humanos, que era a família de Noé, tá? Então, claro, Deus dá a ordem de novo: ó, crescer e multiplicar-vos e encher a terra. Foi necessário. Então, não se admire, não se escandalize, porque os casamentos consanguíneos, eles foram necessários para haver outras pessoas na face da terra. Lá em Levítico capítulo 18, mas isso depois de muito tempo, porque Caim e Abel, eles viveram antes do dilúvio. O dilúvio só foi acontecer na geração de Noé, que veio bem depois, né? Anos e anos depois. Então, naquele período, o casamento consanguíneo ele era permitido e foi permitido por Deus. Somente no livro de Moshe, no livro de Levítico, é que Deus, no capítulo 18 de Levítico, Deus estabelece que não deveria haver casamentos com pessoas da mesma família,
porque a terra já estava com várias famílias, os homens já tinham se espalhado sobre a terra. Então, os casamentos consanguíneos, ou seja, com pessoas do mesmo sangue, não eram mais necessários. Não eram mais necessários. E você quer ver uma prova dentro do próprio capítulo de número 4, né, que nós estamos lendo aqui no capítulo 4, versículo 17. Eu li apenas o versículo 17 porque o tema é a mulher de Caim. Mas você pode ver que depois que Caim mata Abel, no versículo 13 em diante, vou ler para você, veja só uma coisa interessante, de repente você nunca parou para prestar atenção nisso aí que eu vou ler agora. Capítulo 4, verso 13 em diante. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Ou seja, ele reconhece que ele cometeu um assassinato, ele cometeu um ato de maldade matando seu irmão, ok? E ele ainda continua: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Isso Caim falando, hein? Agora olha que interessante o que ele vai dizer agora. E será que todo aquele que me achar me matará. Ora, se só tinha Adão e Eva e Caim e Abel, e você pergunta, de onde veio a mulher de Caim? Né? Ele conheceu a mulher dele como? Já expliquei aqui o que significa o conhecer aí dentro do contexto bíblico, à luz do texto hebraico. Conhecer aí não é, oi, meu nome é Caim, o seu, como é que é? Ah, meu nome é Maria, muito prazer Maria, eu me gostei de você, vamos namorar, vamos casar? Vamos ter filho? Não é isso. Conhecer aqui, tanto é que logo depois, no próprio versículo está explicando. E conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. Então, a Bíblia aqui está mostrando que ele teve uma relação com a mulher dele concebeu e teve Enoque. E botou o nome da cidade lá, inclusive com o nome do filho de Enoque, né? Então vejam que Caim estava com medo de que pessoas o achassem e o matassem, porque a terra já estava com uma quantidade de pessoas que iriam tomar conhecimento do crime que ele cometeu e iriam querer fazer justiça sobre ele, né? Ou justiça com as mãos. Tanto é que Deus teve que dar uma marca em Caim, marcou Caim, que é um assunto para um outro vídeo. O que quer dizer a marca de Caim? Vou dar aqui a minha opinião, né? Então, Deus ele dá essa oportunidade de marcar Caim e tal, mas vejam aqui que ele já estava com medo de que alguém o achasse, o localizasse e tirasse sua vida, para mostrar que não havia apenas Adão e Eva, Caim e Abel. Haviam outras pessoas que eram descendentes de Adão e Eva. E depois o capítulo 5, não é, que é um capítulo que vai falar da genealogia, mas isso aqui não é uma coisa cronológica, é apenas uma genealogia, porque a Bíblia trabalha muito com essa questão da genealogia, porque quem tem genealogia tem raiz, quem tem genealogia tem origem. Por isso que a Bíblia fala muito não despreze genealogias, elas são importantíssimas para você ver a raiz daquele personagem, a raiz daquela pessoa, porque as genealogias de Jesus são importantes. Porque uma liga Jesus a Abraão, o pai dos hebreus, e a outra liga Jesus a Adão, o pai e cabeça da raça humana. Uma mostrando que Jesus é descendente de Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, mostrando que as famílias da terra seriam abençoadas pelo descendente que viria da semente de Abraão, que é o Messias, Jesus. E a outra mostra que Jesus, ele é um homem que está ligado ao primeiro homem que caiu em pecado, mas que ele, Jesus, seria o cabeça de uma nova raça. Ele seria o segundo Adão, que faria com que aqueles que caíram em Adão viessem a se redimir nele como segundo Adão. Mas mostrando a ligação dele com a humanidade, com o tronco da humanidade, que é o homem Adão. Mostrando assim, então, que Jesus não está dissociado, nem tampouco há um hiato
entre a humanidade e entre Jesus. Ele tocou realmente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João. E essa genealogia de Lucas, ela mostra isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e entrou na nossa história para mudar a nossa história. Então, coisa muito importante a genealogia. Então a genealogia é exatamente para mostrar a origem, mas não quer dizer que está no capítulo 5, que diz que Adão teve filhos e filhas. E isso aqui, né, poderia ser colocado até antes do capítulo 4. Mas aprova o redator sagrado, Moisés, colocar no capítulo 5. Mas como eu te falei um dia desse, num vídeo, a Bíblia não tinha capítulo, versículo, não tinha nada disso, não tinha nem pontuação. Isso foi um trabalho que foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, do tempo. Muito depois veio a divisão em capítulos, depois a divisão em versículos, aí a pontuação, vírgula, ponto, exclamação, etc e tal, para dar uma compreensibilidade maior àquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada. Ok? Então, se alguém te perguntar agora quem foi a mulher de Caim, como é que Caim conheceu sua mulher? Simplesmente você vai responder: quando a Bíblia diz que Caim conheceu sua mulher, a Bíblia está falando que ele teve um ato de marido e mulher, um ato de coabitação sexual com a mulher dele, e a mulher dele, tanto é que o versículo mesmo 17 diz que conheceu e ela gerou. Não foi que ele conheceu, muito prazer e tal. Você vai ver no próprio capítulo 4, a partir do versículo 13, que Caim estava com medo de ser morto por alguém que ia tomar conhecimento do seu assassinato, do seu crime, do seu fratricídio, e ele seria morto por aqueles que o achassem, a ponto de Deus colocar um sinal sobre ele. Ok? Então tá aí tirada a sua dúvida mais uma vez. Eu sei que muitos já explicaram isso. De repente você já até ouviu explicações muito mais até convincentes, muito mais elaboradas do que a minha aqui. Mas eu não poderia deixar também de gravar esse vídeo dando a minha explicação acerca de quem foi a mulher de Caim. Ok? Esse vídeo não poderia faltar na coletânea de vídeos aqui do canal do pastor Ricardo de Oliveira. Então tá aí dada a explicação de quem foi a mulher de Caim, ok? Então não esqueça de dar o joinha e você, clicar no joinha, tá? Porque significa que você gostou do vídeo. Se esse vídeo está abençoando você, se os vídeos desse canal estão abençoando você, compartilhe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estou invocando aqui o nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Seja um entusiasta desse canal. Fala assim, olha, eu quero compartilhar contigo, quero te dar o link do canal, ou no próprio vídeo que você mandar para a pessoa, fala assim, vou mandar um vídeo para você, para tu ver esse vídeo, e eu quero que você veja esse vídeo. Lá no vídeo vai aparecer lá o canal do pastor Ricardo de Oliveira, aí vai escrito lá embaixo, vai estar escrito lá, inscrever-se, em letra vermelha. Tu pede para a pessoa ver o vídeo e tocar lá. Veja o vídeo e assista o vídeo e toca lá e se inscreva, ok? Vamos colocar o máximo de pessoas possíveis aqui no canal para que o canal cresça, a gente possa produzir mais e mais vídeos pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, que esse canal possa crescer, atingir muitos lugares onde eu jamais penso em pisar, ou jamais vou pensar um dia em ir. E por meio da tecnologia do vídeo, por meio da tecnologia que nós temos hoje, graças a Deus, muita gente demoniza, né? Demoniza a tecnologia, mas a tecnologia, quando ela é utilizada para abençoar, quando ela é utilizada da maneira correta, ela é bênção de Deus. Então, espalhe esses vídeos, compartilhe com quem você achar, com grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Messenger. Envie essa mensagem para o máximo possível de pessoas, porque fazendo isso, muitos serão alcançados pela palavra do Eterno, ok? E não esqueça de ativar, tocar o sininho, ativar as notificações, porque todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, você vai tomar conhecimento de que tem um vídeo novo gravado para abençoar você e a todos da sua família e a todos que você enviar o vídeo para as pessoas poderem
ver, assistir, serem abençoadas com a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Ricardo, é a palavra de Deus, ok? Então que Deus abençoe tua vida, tua família, te proteja, te guarde e te dê a paz. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.